Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 5 do Caibalion. Aproveitando que chegou a parte que tinha quebrado o meu microfone, então eu tô muito mais feliz e segura e é sobre, né? Então a gente vai pro capítulo 5, o Universo é Mental. Relevem porque tem muito cachorro latindo aqui, mas ok. O universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. O Caibalion. O todo é espírito. Mas o que é espírito? Essa pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é uma simples. É ótimo. É um simples nome para que. Eita. É um. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Essa palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente tais como a conhecemos. Quanto estas as últimas são superiores à energia mecânica e à matéria, o espírito é superior ao nosso entendimento e somos empregados e só empregamos este termo para que podemos falar do todo. No juízo dos pensadores inteligentes, estamos justificados. Falando do espírito como infinitamente vivente e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Faça agora uma consideração sobre a natureza do universo. Quer no seu todo, quer nas suas partes. O que é o universo? Dissemos que nada está fora do todo. Então o universo é o todo? Não, não é o quê? Porque o universo parece ser formado de muitos e está contentemente é ótimo, e está constantemente mudando. Ou por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada? Tal é a conclusão inevitavelmente a primeira ideia. Mas essa não satisfaz a questão porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo, nem é nada, o que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo. Poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, do que o todo teria criado? De que o todo o teria criado? Vários filósofos responderam a essa pergunta, dizendo que o todo criou o universo de si mesmo. Isso é, da existência e substância do todo. Mas isso não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído. Como já vimos, e se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo. Uma força cega ou uma coisa de vida humilde, com efeito, alguns homens julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo que também eles, os homens, existem, aventuram-se a concluir de que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. Clamor do corpúsculo, é corpúsculo mesmo? Que dissesse "Eu sou homem", seria mais modesto em comparação. Mas o que é? Pois o universo, se não for o todo separado de si mesmo, em fragmentos, que outra coisa poderia ser? De que outra coisa poderia ser feito? Essa é a grande questão. Examina-la. Reconhecemos que o princípio da correspondência, vide a primeira lição, vem com o nosso auxílio aqui.
O velho axioma hermético que está em cima é como que está abaixo pode ser empregado com êxito nesse ponto. Permitimos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio da correspondência aplica-se a este e outros problemas. Deixa eu ver o princípio da correspondência de novo, porque vai ser importante pra gente voltar aqui. Mas vocês estão entendendo que o que eles querem dizer basicamente é que o todo fez tudo, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser o todo. Então, ele não se dividiu, porque isso é impossível. Mas a minha teoria mais forte é que talvez ele tenha se concentrado. E agora não quer abrir. Ótimo. Então, essa é a coisa bonita do hermetismo, né? Fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, que é legal. Eu gosto dessa parte. Deixa eu ver. Capítulo 1. Vamos voltar aqui. Tá. Mentalismo, correspondência. Pá. Correspondência. Cadê você? Oxi, será que eu pulei? Oxi. Causa e efeito, princípio de ritmo, polaridade, vibração, correspondência. Aqui é tão pequenininho, um pitico. O princípio da correspondência, a gente vai voltar nele. O que está acima é como que está abaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. Esse princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras. O que está acima é como que está abaixo, o que está abaixo é como está acima. Olha, eu tô estudando enoquiano, e uma das coisas que me encafifam no enoquiano é que os anjos, eles citam que eles não podem fazer invocações, o que é uma situação esquisita, porque, ok, eles deveriam ou poderiam fazer evocações se o princípio da correspondência fosse recíproco, né? Agora, eu tenho muita vontade de perguntar isso pros anjos. Muita vontade. Por que vocês não conseguem invocar ou fazer invocações se vocês... Se o que está acima é como o que está abaixo? Não faz muito sentido. O princípio hermético, ele errou, ele não se aplica a vocês. O que acontece? Se vocês são anjos, hipoteticamente falando, né? Porque já me contaram uma outra história. Enfim. E é isso que me encafifa na magia enoquiana. Obviamente que eu sou bem iniciante, eu ainda tô lendo a situação do diário e tudo mais. Não criei muita expectativa em mim, que eu vou ser uma grande magista enoquiana. Nem eu tô criando essa expectativa. Mas é interessante, né, a gente trazer esse ponto aqui. Não sei se vocês já conhecem ou sabem o que é magia enoquiana, mas é isso. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa de que de outro modo não nos seria possível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos
que encobrem à vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilitou o homem, enquanto estiver em seu observatório a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecimento ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Deixa eu ver. Aí a gente volta para aquele ponto que a gente tava. Não, é transmutação mental. Pipipi, popopó. O todo já passou. Universo é mental. Tô no capítulo 5. Eu parei aqui. Aí a gente lê o princípio da correspondência agora. Pronto. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Primeiramente, ele pode criar fazendo alguma coisa de materiais exteriores, mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo de da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de sua parte da substância da sua prole. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação, ou adição do todo. Ideias totalmente absurdas. Não há outro meio pelo qual o homem cria? Sim, ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Então, a reprodução do todo é através da mente. Aqui. Conforme o princípio da correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de um outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Não há nada para ser empregado e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado, justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmo da vossa mentalidade. Assim, o todo cria o universo na própria mente, mas o vosso universo é a criação mental de uma mente infinita, enquanto que o todo é a criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo, que é preciso fixardes a vossa mente nessa frase: o universo é tudo que ele contém. É uma criação mental do tudo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinitas e inúmeros universos que existem por éons de tempo, e contudo para o todo a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos, e como que o tempo do pestanejar de um olho,
ou de um piscar de um olho, Caibalion. A mente infinita do todo é a matriz dos universos, Caibalion. O princípio de gênero, vide a lição primeira e as seguintes, é manifestado em todos os planos da vida. O princípio de gênero, para você que não lembra, é que tudo tem dois. Masculino e feminino, sol e lua, dia e noite, basicamente isso. Se eu ficar lendo todos os princípios, a gente nunca vai sair daqui. É manifestado em todos os planos da vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio do gênero se manifesta. E isso é verdade, mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disso que ensinamos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Essa ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo, em si mesmo, está fora do gênero, assim como qualquer outra lei. Mesmo do tempo e do espaço, ele é a lei de todas as leis procedem e não pode ser sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano da geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam no plano inferior da existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero nos seus aspectos masculino e feminino. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente disso, mas, assim, eu sou meio apocalíptica, né, gente? Eu acho que vocês já perceberam isso. Enfim. Se vocês têm uma opinião diferente, também deixa aí nos comentários. Porque se eu deixar a minha opinião aqui, vai ser ofender 50 direitos humanos inumanos espaciais. Essa ideia poderá causar admiração a alguns de vós que aprendam-na pela primeira vez. Mas todos vós aceitastes-a passivamente, nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza. De Deus, o Pai Divino, e da natureza, a Mãe Universal. Logo, reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo, não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele planeja o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo em que o último começa a obra atual da evolução dos universos, desde os simples centros de atividade até o homem, subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferências aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe Universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isso não é simplesmente uma ficção poética de linguagem. É uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isso vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido se sustenta e prova a criação de imagens mentais da vossa própria mente.
A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada do eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é o que está abaixo, é como o que está abaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos inferiores ou superiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais essa instintiva referência pelo todo. Sentimentos que chamamos de religião, essa reverência é e este respeito para com a mente pai. Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, ficais dominados por um grande sentimento que tem uma origem fora do vosso íntimo ser. É a mente mãe, que vos estreita como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no corpo pequeno sistema solar. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, né? E entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores ao que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida, e continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por éons e éons de tempo. O universo é vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas sempre no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência, em unidade com o todo. E quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Dentro da mente pai e mãe, o filho mortal está na sua morada, o Kybalion. Não há nenhum órfão de pai ou mãe no universo, o Kybalion. E aí a gente termina por aqui. Estranhamente isso tem a ver com uma parte do que eu tô passando, mas é sobre, né? É sobre isso. Principalmente a parte do
a morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo, é simplesmente o nascimento para uma nova vida. E sobre a questão de evolução, né? Que eu tô aparentemente evoluindo pra uma outra situação. E é esquisito, né? É esquisito. Mas o universo tem dessas. Eu vou deixar o vídeo por aqui, gente. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.